eu sou a Prof. Tainara, do PG2, e tô aqui para ajudar vocês com a lição dessa semana. O título da lição dessa semana, então, é Firme em Meio à Tempestade. A gente faz sempre uma oração, né, antes de iniciar o PG, e depois da oração eu sugiro que vocês questionem as crianças o que elas entendem por tempestade, né? Além de chuva, fortes ventos, tanto que aconteceu, né, semana passada, de muita chuva, vento, enfim, ciclone, coisas do tipo, para que eles relacionem com tempestades na nossa vida, questão de problemas, né, dificuldades que acontecem com a gente. Depois disso, a gente pode fazer a leitura do texto bíblico da lição dessa semana. Ele é um pouquinho longo, mas eu recomendo que vocês leiam, né, com as crianças. Um lê um versículo, outro lê o outro. Aí vocês podem estar lendo, né? Então, a leitura bíblica dessa semana é em Atos, capítulo 27, versículo 20 ao 44. Então, o que essa história conta, né? Resumindo, ela vai estar contando a viagem de Paulo, né, até Roma. Então, Paulo, ele sai num navio liderado por um centurião. Centurião, então, seria um homem um líder, né, que vai liderar 100 homens, 100 soldados. E eles estavam nesse navio indo até Roma. Eles fizeram, então, uma pausa num porto, porque o vento estava muito contrário, estava dificultando a viagem, eles fizeram essa pausa num porto. Nesse porto, o centurião ele já estava preocupado, né, que a viagem estava atrasada, enfim, e ele queria continuar a viagem. Aí Paulo alertou ele, né, e disse que se ele continuasse a viagem, o barco, as vidas e a carga do navio seria perdida. O centurião, ele ignorou o conselho de Paulo e continuou a viagem. Então, logo no início, quando Paulo então foi no barco também, né? Logo no início, eles já pegaram uma forte tempestade que quebrou o barco, né? Estragou bastante. Então, eles fizeram amarrações no barco para conseguir continuar. No segundo dia, eles já tiveram que se livrar de toda a carga do barco. Então, eles pegaram toda a carga e jogaram ao mar. No terceiro, eles tiveram que desfazer as amarrações e também jogar ao mar. Depois disso, eles já estavam perdendo as esperanças de que eles iriam conseguir continuar a viagem e sobreviver. Paulo, então, ele recebeu uma mensagem do anjo de Deus que disse a ele que o destino dele era ir até Roma e que todas as pessoas que estavam no navio iriam sobreviver. Ele disse isso a toda a tripulação, né? E falou para eles que eles tinham que crer em Deus e que se eles permanecessem, eles iriam sobreviver. Logo depois, na 14ª noite, eles estavam indo em direção a umas pedras, como navio. Como eles já não conseguiam mais controlar, eles iriam bater nessas pedras. Então, eles entraram em completo desespero, né? Eles entraram em desespero e iriam se jogar do navio. Paulo, então, disse a eles que eles deveriam confiar, né, na palavra de Deus e permanecer no navio, que eles iriam ser salvos se eles permanecessem no navio. E então eles se acalmaram um pouco. Paulo disse para eles comerem alguma coisa, que eles estavam há dias, né, em jejum. E então Paulo pegou o pão, deu graças a Deus e comeram. No outro dia, quando amanheceu, eles já viram uma praia. Então, eles viram uma praia e estavam tentando ir em direção. Enquanto eles estavam tentando chegar lá nessa praia, o barco encalhou num banco de areia. Quando isso aconteceu, os soldados então decidiram, né, ir nadando até lá. Mas eles ficaram com medo que os presos fugissem. Então, eles pensaram em matar todos os presos antes de saírem do navio.
E o centurião, então, não permitiu que isso acontecesse, né? Até porque Paulo também seria morto. E falou para quem saberia ir nadando e os outros que não soubessem ir nadando até a praia que fossem com pedaços do navio, de tábuas, enfim. E foi isso que aconteceu. Eles chegaram até essa praia e chegaram a salvo à terra, né? A terra firme. O que a gente poderia tirar para nós dessa lição, né? Dessa história bíblica. Então, a lição traz para nós 3 pontos. O primeiro seria para a gente refletir a quem a gente está ouvindo, né? A quem a gente está ouvindo em meio à tempestade. Como eles já relacionaram as tempestades com a tempestade da nossa vida, quando acontece alguma tempestade na nossa vida, a quem a gente ouve, né? A quem a gente busca, a quem a gente tem confiança, a quem a gente está ouvindo nesse momento. Vamos pegar um exemplo do coronavírus, né? É uma coisa que está mudando toda a nossa vida e está, né, causando tudo isso. A quem a gente vai ouvir nesse momento? A gente vai buscar confiar na palavra de Deus e ouvir o que ele tem a dizer para nós? Ou a gente vai ficar ouvindo o que o jornal nos diz, o que o mundo diz para nós, né? Em Mateus, diz que, Mateus 24:7, se não me engano, que o homem prudente ouve e pratica, né, a palavra do Senhor. Então, esse é um homem que constrói a sua casa em cima de uma rocha, né? Tantas e outras lições, tem até louvores que dizem para nós que Cristo é a nossa rocha. Então, é a Ele que a gente tem que se firmar, né? É nele que a gente tem que se firmar, em meio às tempestades, né? O segundo ponto é que a gente tem que perseverar, né? A gente não pode desistir em meio às tempestades. E Tiago diz para nós que a gente tem que considerar as nossas provações, as nossas dificuldades como motivo de alegria, porque são através delas que a gente prova a nossa fé e produz perseverança. Então, né, o que seria provar a nossa fé, né? A gente vê realmente em quem que a gente está confiando. Se a gente realmente está confiando na palavra do Senhor, a gente não pode se desesperar e desistir de tudo, né? Tantas vezes a gente começa alguma coisa e não termina, né? A gente encontra uma dificuldade no meio do caminho e a gente para, não faz mais, né? A gente não persevera. Então, em quem a gente está confiando, né? Em quem a gente está confiando, quem que está dando o nosso direcionamento. Paulo, ele confiou muito na palavra do Senhor, ele confiou no Senhor. Por mais que o Senhor disse para ele que o barco iria afundar se eles continuassem a viagem, ele sabia que o destino dele era ir a Roma, então ele teria que entrar no navio, e ele entrou confiando em Deus. E a gente, na nossa vida? Será que a gente está confiando o suficiente em Deus? Ou a gente está direcionando algumas coisas da nossa vida para o mundo? A gente está ouvindo o que o mundo está dizendo a nós, não o que a palavra do Senhor nos diz. O terceiro ponto seria que a gente não pode abandonar o barco. Quando eles acharam que iam bater nas pedras, a primeira coisa que passou na cabeça deles foi se jogar do navio. Vamos abandonar tudo, largar tudo e se jogar do navio. Mas aí a gente tem que pensar o quê? Deus tem que ser o nosso referencial, né? O nosso destino é ir até Ele, estar com Ele e deixar Ele habitar a nossa vida, né? A gente não pode simplesmente largar tudo e pular do navio. Paulo confiou na palavra do Senhor. Ele tinha fé em Deus e ele confiava de que se ele obedecesse e seguisse, ouvisse o que Deus disse a nós, a ele, né, no caso, ele iria estar a salvo. E por mais que tudo esteja tão difícil, a gente tem que cada vez mais se firmar no Senhor, nessa rocha, né?
e a gente tem que deixar Ele habitar em nós, porque todas as nossas dificuldades, provações, tudo é para nos ensinar alguma coisa, né? Tanta coisa que a gente está aprendendo com o próprio coronavírus, né? Tanta coisa que antes a gente não dava tanto valor, né? Não valorizava cumprimentar uma pessoa, coisas básicas, né? Então tudo vem para nos ensinar alguma coisa. Se a gente deixa, né, o Espírito Santo, ele quer habitar em nós. Ele não quer estar de passagem, né? Ele quer habitar em nós para transformar a nossa vida, para nos corrigir, nos direcionar. E é isso que a gente tem que fazer, né? Deixar com que Deus entre na nossa vida. Então a gente tem que permitir isso, né? Que Deus entre na nossa vida e a gente permaneça confiando no amor de Deus, confiando na palavra dele e perseverando na nossa fé, não deixar que as tempestades venham a nos derrubar. Deus disse a nós, né? Seja forte e corajoso, tenha bom ânimo, né? Para seguir as coisas, para continuar sempre, mas sempre no Senhor, sempre buscando cada vez mais a Ele, né? O seu amor é tão imenso e é certo que Ele vai nos direcionar para o melhor caminho possível, né? Basta a gente deixar Ele entrar na nossa vida, ouvir a voz dele, ouvir o que Ele quer de nós, ouvir o que Ele tem a nos dizer. E essa seria a lição dessa semana. Qualquer coisa vocês podem colocar nos comentários para que a gente venha a melhorar, enfim. Que vocês não esqueçam de fazer uma oração final, né? E que Deus nos dê uma boa semana e nos abençoe.